Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 25 de abril, segunda-feira, dia de São Marcos Evangelista. Marcos, apóstolo e evangelista, bastante conhecido na igreja primitiva, apresentou Jesus como Filho de Deus aos primeiros cristãos, para que a fé nele os animasse. Chega até nós essa mesma mensagem, em que a própria história de Jesus, suas palavras e seus atos revelam sua condição divina. Há indicações claras de que os cristãos se reuniam com frequência em sua casa. Ele escreve de modo muito vivo e mostra-nos o quanto Jesus é misericordioso. Inclusive, o Evangelho de Marcos, que é mais ou menos do ano 70, a criação dele, é considerado a espinha dorsal dos evangelhos de Lucas e de Mateus, onde nós chamamos de sinóticos, porque os três são muito parecidos, né? Então, o evangelho de Lucas e o evangelho de Mateus teriam utilizado como base, como espinha dorsal, o evangelho de Marcos, que por sua vez teria se utilizado de um evangelho chamado proto-evangelho, o primeiro evangelho, que se perdeu. Então, Marcos é de uma importância muito grande no seu escrito. Inclusive, é um evangelho extremamente sintético, né? Ele só possui 16 capítulos em comparação aos outros que possuem muito mais. O evangelho de hoje não poderia ser outro, o evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos do 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem alguma serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Como falei, Marcos foi o primeiro a escrever o Evangelho, né? Conhecido por nós. Volto a dizer, há um consenso entre os exegetas de que Marcos se utilizou de um proto-evangelho que se perdeu e não chegou ao nosso conhecimento. Por que os evangelhos nasceram afinal, né? Por exemplo, o evangelho de Marcos nasceu no ano 40, ou no ano 70, 40 anos após a morte de Jesus. Os evangelhos, eles nascem pela necessidade de propagação do evangelho. Primeiro aspecto. As comunidades começam a crescer, a se espalhar em várias regiões, e há necessidade de quê? De colocar isso no papel, por duas situações básicas. Primeiro, o contexto em que os primeiros discípulos, começam a morrer, né? Alguns já não eram tão novinhos assim, né? Então, há necessidade de colocar no papel a experiência que aqueles homens e mulheres que foram os discípulos, que tiveram contato com o Senhor, pudessem colocar no papel a fim de que a mensagem cristã não se perdesse, na sua riqueza de detalhes. Segundo aspecto, um contexto de perseguição. Os cristãos eram perseguidos simultaneamente pelos judeus e pelo Império Romano. Lembremos que o ano 70 foi o ano trágico para a cultura judaica. A cidade de Jerusalém é invadida, o templo é incendiado, a cidade praticamente é destruída e ocorre a grande dispersão dos judeus. Então havia um grande problema de perseguição também no meio dos cristãos, porque os judeus acusavam a desgraça de Jerusalém de ser causa dos cristãos, né? Havia um grande problema porque até então os cristãos, eles conviviam com os judeus nas sinagogas, tá? Isso só vai se modificar no ano 85, porque os fariseus se tornarão os rabinos depois da dispersão de Jerusalém, da destruição da cidade e da dispersão. Então começam a ganhar força as sinagogas, que já tinham força antes, mas elas se
tornam um único lugar de reunião, porque o templo havia sido destruído. O grande símbolo nacional tinha acabado, né? Mais ou menos como o Vaticano para nós católicos. Para os judeus era o templo de Jerusalém. Destruiu-se o templo, o símbolo nacional. Então os judeus se espalham nos 4 cantos do mundo. E aí eles começam a se reunir diretamente nas sinagogas, né? Os rabinos, que são os fariseus, eles assumem a função do sacerdote na Igreja Católica, vamos dizer assim, né? E, como eu falei, até o ano 85, cristãos e judeus conviviam nas reuniões das sinagogas. A partir do ano 85, sai um edito chamado Edito de Jânia, em que todos aqueles que creem em Jesus Nazareno sejam considerados malditos. Então, eles acabam sendo expulsos das sinagogas. E isso faz com que os romanos comecem a perseguir os cristãos de maneira mais efusiva, mais efetiva. Tá bom? Então, a importância do Evangelho de Marcos, ele nasce por ser o primeiro dos evangelhos conhecidos. Tá? Então, é colocado no papel para que ocorra uma maior divulgação do Evangelho, já que as testemunhas originais estavam morrendo, estavam indo para o encontro de Deus. E também esse contexto de perseguição, porque se pensou o seguinte: imagina se todos os cristãos morrerem, como é que ficará a divulgação do Evangelho? Se tem algo escrito, mesmo que todos morram, aquele escrito um dia cairá na mão de alguém que, iluminado por Deus, dará continuidade à divulgação do Evangelho. Então o Evangelho nasce nesses dois contextos, da morte das testemunhas originais, né, dos discípulos que presenciaram o contexto, o evento Jesus Cristo, historicamente falando, e também um contexto de perseguição, onde havia o medo de que todas as testemunhas, todos os cristãos morressem e a mensagem do Evangelho não poderia se perder. A partir do momento que estava escrito, Deus iria dar um jeito de que alguém entrasse em contato com aquele Evangelho, com aquele escrito e continuasse a divulgação da mensagem de cristã. O Evangelho, sem dúvida nenhuma, os 4 Evangelhos, e hoje de modo especial Marcos, nos trazem a mensagem do Cristo, a boa nova do Cristo. Daí a sua importância, né? O cristão, ou seja, todos nós devemos nos pautar pelo Evangelho, porque no Evangelho é o próprio Cristo que nos fala. Por isso a importância da igreja de celebrar os 4 evangelistas, e hoje são Marcos. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau!